Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre as disciplinas da vida cristã, trabalhando em busca da perfeição. E nesta oportunidade nós estaremos estudando aí a lição de número 7, que traz para nós como título Dízimos e Ofertas, uma disciplina abençoadora. O texto áureo diz o seguinte: Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A nossa verdade prática diz o seguinte: adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas é uma forma de expressar-lhe nosso amor por sua provisão. Nossa leitura bíblica em classe está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12, e diz o seguinte: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós tereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos nessa lição aí a palavra-chave, contribuição. Romanos 12, 8, é o ato pelo qual o crente compassivo contribui. E de que maneira ele contribui? Contribui generosamente com sua renda, a fim de sustentar a igreja em suas necessidades materiais. Então o dízimo nós vamos ver aí nessa figura que nós criamos aí. Aí tem 10 partes. Vamos supor que o círculo seja o seu salário aí total, tudo que você ganha durante o mês. E aí nós dividimos esse círculo em 10 partes. Então, 9 dessas partes, ou seja, 90% desse círculo, ou do que você ganha, é seu. E 10%, essa pequena parte, uma parte, fica para Deus, como prova de que realmente você ama a Deus, você respeita a Deus, você reconhece que Deus é o seu sustentador, é aquele que cuida de você. Deus te dá o vestuário, o ar que você respira, Ele dá a você saúde para trabalhar, Ele consegue até o emprego, Ele lhe dá tudo o que você tem, mesmo sem merecimento, até o perdão pelos seus pecados. E o que nós temos que dar a Ele? Apenas a adoração. E uma forma de prestar adoração a Deus é entregar a Ele esses 10%, essa pequena parte, provando assim que nós o reconhecemos como nosso sustentador, como o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso dono. Glória a Deus. Em Malaquias 3,10 diz: Trazei todos os dias para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então, vamos ver aí o que é essa palavra dízimo, né? E oferta. Então, a palavra hebraica para dízimo, mazé, significa literalmente a 10ª parte, como você vê na figura. Na lei de Deus, os israelitas tinham a obrigação de entregar a 10ª parte das crias dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. Você veja aí esses versículos bíblicos. O dízimo era usado primariamente para cobrir as despesas do culto e o sustento dos sacerdotes. Deus considerava o seu povo responsável pelo manejo dos recursos que ele lhes dera na terra prometida. Veja aí os versículos. No âmago do dízimo, acha-se a ideia de que Deus é o dono de tudo. Aí vamos ver que os seres humanos foram criados por ele
e a ele então devem o fôlego de vida. Sendo assim, ninguém possui nada do que haja recebido. Originalmente, então, tudo é do Senhor. Nas leis sobre o dízimo, Deus estava simplesmente ordenando que os seus lhe devolvessem parte daquilo que ele já lhes tinha dado. Então é só devolver uma parte do que o próprio Deus já deu. Além dos dízimos, então, os israelitas eram instruídos a trazer numerosas oferendas ao Senhor, principalmente na forma de sacrifícios. Levítico descreve aí várias oferendas rituais: o holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e também a oferta pela culpa. Tudo são tipos de oferta que você encontra então no Antigo Testamento. Além das ofertas prescritas, os israelitas podiam apresentar outras ofertas voluntárias ao Senhor. Algumas dessas eram repetidas em tempos determinados, como nós vemos aí em Levítico, em Números, em Deuteronômio, ao passo que outras eram ocasionais. Quando, por exemplo, os israelitas empreenderam a construção do tabernáculo no Monte Sinai, trouxeram liberalmente aí suas oferendas para a fabricação da tenda e de seus móveis, né? Você veja Êxodo 35 aí, de 20 a 29. Eles ficaram tão entusiasmados com o empreendimento que Moisés teve de ordenar-lhes que cessassem as oferendas. Trouxeram tanta coisa que teve que mandar parar, né? Você veja isso. Êxodo 36, de 3 a 7. Nos tempos de Joás, o sumo sacerdote Joiada fez um cofre para os israelitas lançarem ali então as suas contribuições, né? Voluntariamente as suas contribuições, a fim de custear aí os consertos do templo. E todos contribuíram com generosidade. Você veja o 2 de Reis 12, de 9 e 10. Semelhantemente, nos tempos de Ezequias, o povo contribuiu generosamente às obras de reconstrução do templo. Veja 2 de Crônicas 31, de 5 a 19. Houve ocasiões aí na história do Antigo Testamento em que o povo de Deus reteve egoisticamente o dinheiro, não repassando os dízimos de ofertas regulares ao Senhor. Durante a reconstrução do segundo templo, aí os judeus pareciam mais interessados na construção de suas propriedades por causa dos lucros, né, imediatos que eles trariam, do que nos reparos da casa de Deus, que se achava em ruínas. Por causa disso, alertou-lhes então o profeta Ageu. Muitos deles estavam sofrendo reveses financeiros. Veja Ageu 1, 3 a 6. Coisa semelhante acontecia nos tempos do profeta Malaquias. E mais uma vez Deus castigou o seu povo por se recusar a trazer-lhe o dízimo. Veja Malaquias capítulo 3, versículo 9 ao versículo 12. Vamos ver como era a administração do nosso dinheiro. Os exemplos dos dízimos e ofertas no Novo Testamento contêm aí princípios importantes a respeito da mordomia do dinheiro e que são válidos agora para todos os crentes do Novo Testamento. Devemos lembrar-nos então de tudo quanto possuímos e que tudo isso pertence a Deus, de modo que aquilo que temos não é nosso, é algo que nos confiou, que nos foi confiado por Deus aos nossos cuidados, para nós produzirmos, né? Tudo aquilo que Deus nos concede, nos dá, é para que possamos produzir no reino espiritual. Não temos nenhum domínio sobre todas as nossas posses, pertence tudo a Deus, o domínio é dele. Então devemos decidir de todo o coração se servir a Deus é importante ou não. Então você quer servir a Deus, então tudo que você tem pertence a Deus. E nós não devemos aí servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Se Deus é o nosso Deus, então o dinheiro não pode ter domínio sobre nós. Mas quem tem que ter domínio sobre nós é Deus. A Bíblia deixa claro aí que a cobiça é uma forma de idolatria. Então, amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é pecado, mas o amor ao dinheiro. É a colocar o dinheiro acima de Deus. Colocar o dinheiro mais importante do que Deus. É colocar o dinheiro acima da própria raça humana. É colocar o dinheiro acima de sua família. É colocar o dinheiro acima das pessoas.